Ok, meus irmãos, hoje nós começamos o livro de Abacuque. O nome que eu dei para essa série, no livro de Abacuque, as perguntas que você tem medo de fazer. A profecia de Abacuque ela é um pouco diferente daquela que nós estamos acostumados, porque começa com a queixa do profeta. Via de regra, as profecias começam e conduzem todo o livro com a queixa de Deus contra o povo. Nesse caso, começa o contrário. Mas a queixa de Abacuque não é contra Deus diretamente, mas aquilo que ele pensa ser um certo silêncio de Deus em relação à injustiça, em relação à violência e às mazelas da sociedade. Então ele se queixa diante do Senhor. Basicamente, ele faz duas perguntas, duas queixas que são formadas de várias perguntas. Hoje nós vamos ver a primeira queixa, semana que vem a primeira resposta de Deus e assim por diante, tá bom? Toda vez que a gente começa um livro, eu trago um contexto histórico desse livro para ajudar a gente a entender ele no contexto como um todo. O intuito da exposição aqui das Escrituras, claro que é moldar o nosso coração à imagem de Cristo, expor o nosso coração à palavra de Deus, como ela foi escrita, mas também ensinar a igreja a ler a Bíblia corretamente. É por isso que a gente faz versículo a versículo, tá bom? Entendendo o que o livro diz para nós. E eu tento, nesse primeiro sermão, responder algumas perguntas tipo, por que esse livro é importante para a nossa vida? Por que saber o que estava acontecendo nos dias de Abacuque é importante para a minha vida? Qual a conexão das queixas que ele faz em relação ao tempo que ele vivia e as queixas que existem no tempo em que nós vivemos? Ok? Então, vamos começar. Vamos orar. Bondoso Deus, eu clamo a tua graça sobre a minha vida. Deus, tem misericórdia de mim. Que o Senhor fale através de mim, apesar de mim. Que eu seja a boca do Senhor, Deus. A tua palavra, ela é poderosa. A tua palavra é única em nossas vidas, nada se compara a ela. As minhas palavras comparadas às suas são completamente descartáveis, Jesus. Que eu fale somente daquilo que o Senhor falou, que eu me atenha ao texto bíblico, Deus. E que o Senhor fale aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a tua doce e poderosa voz na sua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O livro de Abacuque é único entre esses profetas, como eu disse aqui no começo. Abacuque viveu entre as últimas décadas do reino do sul de Israel, Judá, da onde descendem os judeus de hoje, em uma época de grave injustiça e idolatria, muito parecida com a nossa de hoje. Ele via a ameaça crescente da Babilônia vindo no horizonte, eles estão vindo, prestes a dominar o povo, mas diferentemente de outros profetas, Abacuque não acusa diretamente Israel. E ele nem fala em nome de Deus ao povo. Ele fala de maneira pessoal. As suas palavras são dirigidas pessoalmente a Deus. Ele diz aquilo que está no seu coração. É um livro de poemas de lamento, onde o profeta expressa a sua luta profunda em acreditar que Deus é bom quando há tanto mal no meio do mundo. Talvez você vai reparar alguma semelhança na leitura de Abacuque e de alguns salmos, pela maneira poética como ele expressa a sua queixa. O livro é estruturado como se fosse um debate entre Abacuque e Deus. Abacuque apresenta suas queixas e Deus responde a essas queixas, acusando tanto o povo, quanto já dando a sentença da Babilônia, que vai ser usada pelo próprio Deus como instrumento de justiça pela injustiça de Israel, mas já anuncia a sentença da Babilônia, que certamente vai extrapolar aquilo que ela foi usada por Deus para fazer sobre aquele povo. Ele faz duas reclamações e Deus oferece duas respostas. A sua primeira reclamação é angustiada. Israel está cheio de injustiça. A lei de Deus é completamente negligenciada. Há violência e corrupção em todos os lugares. Os líderes são corruptos. Alguma semelhança? A queixa de Abacuque é que, para ele, parece que Deus está parado, está em silêncio, está quieto diante de toda essa injustiça. E ele clama, Deus,
por quanto tempo eu vou gritar por ajuda, sem que o Senhor responda? Então Deus responde de maneira surpreendente. Ele diz: estou totalmente ciente, obviamente, da corrupção de Israel, e eu estou convocando a Babilônia para trazer justiça sobre vocês. Mas isso cria um novo problema para Abacuque. Como pode Deus punir a corrupção de Israel, utilizando um reino aparentemente ainda mais corrupto que Israel, que é a Babilônia? Como é que Deus pode usar algo pior para corrigir? Ele diz que eles são mais violentos, mais avarentos e mais idólatras que os israelitas. Como um Deus santo e bom pode usar uma nação tão perversa como seu instrumento? E talvez esse seja o clamor de alguns de nós. Quando a gente, eu ia falar abre o jornal, mas ninguém faz isso mais hoje em dia, né? Quando a gente lê o jornal, agora foi atual, né? Contemporâneo. Quando a gente lê o jornal, ou quando a gente assiste o jornal, ou quando nós lemos as nossas notícias do nosso país e vemos a injustiça e parece que ela triunfa e aparentemente, porque eu não quero ser processado, aparentemente a nossa liderança é corrupta. Aparentemente a corrupção em Brasília. E a gente olha e fala, até quando Deus vai ficar quieto e calado diante de tanta injustiça? Abacuque, então, se posiciona como um vigia nas muralhas da cidade, esperando a resposta de Deus. Por quê? Ele quer ver a resposta de Deus do jeito que ele está clamando em seu coração. E então ela vem através de uma visão, e eu estou ainda nos capítulos 1 e 2. Deus ordena que Abacuque escreva uma promessa sobre o tempo designado no futuro. A Babilônia vai cair. Deus diz que o justo viverá pela fé, na esperança da visão que ele mesmo deu ao profeta. Deus então elabora essa promessa com uma série de 5 ais, que são muito interessantes, e descrevem a injustiça perpetrada pelas nações como a Babilônia. Descreve também a exploração econômica dos pobres através de juros abusivos. Também a escravidão e o trabalho forçado. Liderança irresponsável e dissoluta. E no cerne de tudo, acusa a idolatria. Transformar dinheiro, poder e segurança nacional em deuses. A mensagem é universal. Embora Deus possa temporariamente utilizar nações corruptas para fazer essa justiça surgir, Ele responsabiliza todas elas por essa injustiça. E todas elas, uma a uma, cairão. Então chegamos no último capítulo, capítulo 3, que é quando o lamento, a queixa e a acusação dão lugar à oração e à esperança. No capítulo 3, ele oferece uma oração poderosa. Ele vê Deus como um guerreiro divino que virá para confrontar e derrotar o mal. Uma teofonia semelhante à aparição de Deus no Monte Sinai. A linguagem que ele usa no capítulo 3 é muito parecida com a linguagem do Êxodo. O Deus que abre o mar, o Deus que livra Israel do poder do faraó e dos egípcios, mas agora utilizando a Babilônia como esse instrumento. Abacuque parece estar apontando para um novo êxodo, por uma nova libertação. E ele aponta para a gente a liderança da raiz de Davi, dizendo para a gente quem é aquele que vai nos salvar. Da linhagem de Davi virá esse Salvador. E a mensagem que fica para nós é que mesmo que o mundo esteja desmoronando, escassez de alimentos, seca, guerra, nós devemos escolher a confiança e a alegria nas promessas poderosas de Deus por nós. Ele conclui esse livro com um louvor esperançoso. Abacuque nos ensina como os justos viverão pela fé. E esses dias se aproximam, eu creio nisso. Ele reconhece honestamente quão escuro e caótico o mundo pode ser, mas nos convida a uma jornada de confiança, confiar em Deus e confiar que Deus ama os seus filhos nesse mundo tão corrupto e que definitivamente Ele lidará com toda essa maldade e com toda essa injustiça. Esse livro é o testemunho de alguém que aprendeu que a fé não é ignorar a realidade ou imaginar um futuro utópico, mas é confiar no caráter de Deus, mesmo que no meio
da corrupção e do caos. Eu quero te convidar então a abrir ou ligar sua Bíblia aí nos primeiros versículos, a primeira queixa de Abacuque diante de Deus, os versículos 1, 2, 3 e 4. Tá projetado ali no mimeógrafo. Você pode acompanhar. Quem falou nossa aí? Esse pessoal se denuncia, né? Eu falei uma palavra que eu nem sei o que é. Eu nunca vi. Vamos lá. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígios se suscita. Por essa causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é distorcida. Você já se sentiu em situações em que você parece estar no meio do silêncio de Deus? Você ora, parece que nada vem. Apesar da impressão ser real, né? Para aqueles que têm Bíblia em casa, Deus nunca está em silêncio, porque Ele fala através da sua poderosa palavra. Esse silêncio, obviamente, que não é físico. Você continua atento aos ruídos e barulhos à sua volta. Mas eu estou falando daquele silêncio espiritual, em que você grita por ajuda, clama, se desespera no meio da corrupção, e parece que ninguém está ouvindo. Aquelas situações em que você clama pela justiça e o mundo continua completamente indiferente. Você já viu um inocente sofrer e um perverso prosperar? Se você nunca sentiu isso, talvez você precise observar um pouco mais a sua volta, entender o que está acontecendo no nosso país. Ontem nós fomos um grupo de pessoas aqui da igreja servir a duas igrejas lá na Zona Leste de São Paulo, bem no final da Zona Leste, cidade de Tiradentes. E quem estava com a gente ontem reparou, não só o aspecto diferente daquela cidade, da nossa, né? Nossa cidade é muito arborizada, muito bonita, e lá não tem muito isso. Mas também porque parece que a justiça impera naquele lugar. As pessoas vivem em condições completamente desumanas. Nós andamos algumas horas ali naquele lugar e eu não vi nenhuma viatura de polícia. Um lugar dominado pela violência e por tantos males. E parece que há indiferença diante daquelas pessoas. Tantas necessidades naquele lugar, tanta gente precisando de ajuda e parece que há indiferença. Como é que a gente lida com isso? Como que nós podemos expressar uma fé genuína diante dessa ausência de justiça em alguns lugares? Diretamente para você, eu quero perguntar o que é que você faz com essas dúvidas. Ou talvez perguntar por que é que você ainda não as tem. Se você ainda é conformado com o mal do mundo. Se você dorme tranquilo sabendo que tem muita gente que não tem o que comer. Se você deita em paz no travesseiro sabendo que tem muita gente, agora, nesse momento, vivendo debaixo de muita opressão, de pessoas malignas mesmo. Antes de ouvir exatamente essa queixa e lidar diretamente com o texto, nós precisamos entender o contexto desse grito. Parecia de fato que os últimos dias de Judá estavam a caminho. O reino estava completamente desmoronando. E eu queria chamar a sua atenção para quais sinais apontam isso diante do profeta Abacuque. Não é só a violência, não é só a corrupção, mas o descaso com a palavra, com a lei de Deus. Quando a gente está diante de um lugar desse, e diretamente pensamos em justiça social, uma palavra moderna, a gente não pode esquecer que no final do dia a maior necessidade do homem é Jesus no coração.
E talvez seja esse o principal problema de algumas missões que atingem essas pessoas. Em nome da famigerada justiça social, estão mandando pessoas de barriga cheia para o inferno. Como dizendo para elas, se o Deus desse século pode satisfazer a sua necessidade imediata, superficial, então está tudo bem. Ou, fazendo isso, a igreja cumpre o seu ide. Mas a pergunta fica para nós, como a igreja pode agir em dias como o de Abacuque, que refletem os dias nossos? Corrupção completamente entremeada da sociedade. A gente não pode olhar só para o topo da sociedade e dizer que existe lá corrupção. Eu tenho certeza que você já viu ou pessoalmente, ou já viu pela televisão, quando um caminhão de qualquer produto, ele tomba na pista, que as pessoas fazem? Usou a palavra bonita, saque. Isso é roubo. Aquele negócio de, eu vou denunciar um pouco a minha idade, bater pavão. Quem já fez? Caiu no chão é de todo mundo? Como se isso fosse possível hoje em dia. A injustiça e a corrupção está completamente entremeada na sociedade. Assim como nos dias de Abacuque, nos nossos dias, juízes vendem decisões, líderes religiosos fingem piedade enquanto protegem os exploradores pelos seus meios. A violência é tão comum que ninguém nem repara mais. E nós vivemos essa sociedade. Nós pegamos nossos filhos, colocamos no carro para ir comer uma pizza, para ir comer um hambúrguer, e no meio do caminho a gente depara com uma pessoa em situação de rua. E aqui eu não quero determinar por qual motivo ela está lá. A gente nem se espanta mais. Olha, fecha o vidro e toca o nosso caminho, vai comer a nossa comida. É isso que a cicatrização faz no coração do homem. Pouco a pouco nós vamos nos acostumando com esse cenário caótico. Tá tudo bem, é normal, é assim mesmo, são escolhas, é assim, cada um faz a sua escolha. Abacuque vê tudo isso. Ele percebe o inocente cercado pelo perverso. Ele vê a justiça sendo torcida. E principalmente, ele vê uma nação que se esqueceu de Deus. Mas aqui está o detalhe crucial entre ele e outros profetas. Se outros profetas imediatamente começam a falar em nome de Deus, obviamente guiados e inspirados pelo próprio Deus, ele faz algo diferente. Ele fala a Deus em nome do povo. E talvez essa seja a principal semelhança com o Salmo. E Salmo tem muito disso. É o homem falando a Deus. Ele não sussurra a sua oração. Ele grita para todo mundo ouvir. E é nesse grito que nós começamos hoje. Até quando, Senhor, eu vou clamar e tu não me escutarás? Até quando eu grito violência e tu não salvarás? Quando o texto apresenta para nós aqui, essa palavra, tu não me escutarás, é a mesma palavra que aparece lá em Deuteronômio 9, 8, que a gente usa muito com pais para falar sobre o ensino da palavra. Lembra do Shema? Shema Israel, ouve Israel. Esse Shema não é um ouvir de escutar, é um ouvir de ouvir, atentar e colocar em prática. O profeta usa a mesma palavra para falar com Deus. Eu sei que o Senhor está ouvindo. A minha queixa é se o Senhor vai só ouvir, não vai fazer nada. Até quando? Até quando? Eu estou gritando, olha a violência. É como se a gente estivesse na rua, diante de uma autoridade, e vê um adulto bater numa criança, e vê uma polícia passando e fala, olha ali, olha ali. Mas ele segue o caminho dele e parece não ouvir. Mas a palavra que ele usa no final do versículo 1, 2, é que eu quero chamar a sua atenção. Ele diz, gritarei violência e não salvarás. Essa salvação aqui é a raiz da onde descende a palavra Yeshua. Ele não está se referindo a uma salvação qualquer. Abacuque sabe muito bem
que o mal único desse mundo não é a violência, a corrupção. Ele sabe muito bem que o principal mal desse mundo é que isso tem implicações eternas. Ele não está questionando, ele não está insinuando só que há problemas estruturais na sociedade. Ele começa com perguntas que perfuram o nosso coração. Até quando? Até quando isso vai acontecer? Não é o começo de uma discussão teológica, é o começo de um lamento. Infelizmente, nós perdemos completamente a capacidade de lamentar, porque estamos insensíveis aos maus da sociedade. Nós estamos muito longe de alguém como Abacuque, que esgotou completamente a sua paciência com o mal lá fora. Talvez porque, enquanto Abacuque corre para as muralhas da cidade, para esperar o agir de Deus, enquanto dentro das muralhas está um caos, a gente corre para frente da televisão ou para frente do telefone, exatamente para se distrair daquilo. Enquanto Abacuque vai de frente para o mal com o seu lamento, nós viramos as costas para ele. Como quem busca, talvez, ignorar, esquecer. Isso é muito comum em cidades grandes, onde a violência e o caos é tão grande, em que as pessoas, elas aprendem a ignorar gritos e tantas outras coisas. Pessoas em situação de rua, ignora. Pessoa tremendo de frio, no frio desse, ignora, desvia o olhar. Isso não faz de nós necessariamente monstros, mas mostra quanto o nosso coração está completamente frio, completamente resistente a esse tipo de situação. E a minha pergunta para você é: há quanto tempo você não clama? Há quanto tempo você não grita nas ruas? E a verdade mais incômoda da nossa falta de lamento é exatamente porque nós perdemos a sensibilidade. Nós olhamos para o mundo e dizemos: lamentar pelo quê? A minha vida está boa. Nunca tive melhor. Nunca fiz tanto churrasco. Nunca comprei roupas melhores. É o melhor carro que eu dirigi em toda a minha vida. Então, o que vão me lamentar? Cada um que faça a sua escolha, cada um que se vire com o seu próprio coração, com a sua própria situação. Nós nos acostumamos. E que triste verdade chegar à conclusão de que nós, de fato, estamos muito mais do que satisfeitos com o mal completamente entremeado na sociedade. Existe um perigo muito grande nos dias de hoje, que é confundir ideologia política com religião. Como se você pudesse reduzir o evangelho à palavra de Deus ou algumas práticas e alguns costumes. E eu vou ser bem ilustrativo. Essa é minha mão esquerda. De um lado de um espectro político, tenta-se reduzir o agir de Deus ao cuidado com essas situações. Do outro lado, no espectro político, tentam reduzir o agir de Deus a pequenos costumes, usos, costumes e coisas do tipo. Em outubro, antes da eleição, eu vou falar exatamente sobre isso. Essa série está quase pronta já e vai se chamar Acusações. Minhas acusações contra a esquerda e minhas acusações contra a direita. O lamento do profeta envolve as duas coisas. Porque Deus age de várias maneiras. Porque Deus é poderoso e bondoso para encher a barriga de quem está com fome. Mas mais ainda, encher o coração de quem está completamente perdido. E meu primeiro desafio a você é: quebre o silêncio. Não fique mais calado diante do mal imperando e dominando o mundo. Quebre o silêncio, mas da maneira correta. Uma das coisas mais estúpidas que eu vejo na minha vida
em questões políticas é quando as pessoas estão achando que toda a nossa briga política se resume a pedir por liberdade de expressão. É isso que falta? Onde nós encontramos isso em Paulo? Que vivia em um tempo em que não existia democracia, essa ilusão nossa. Ele pedia para que Deus, e pedia que os seus irmãos orassem, para que Deus abrisse uma janela para que ele pregasse. E ele dizia, sabendo que aquilo pode me custar a vida, nós estamos nos unindo a grupelhos políticos e dizendo, eu quero pregar e eu quero pregar em paz. Ou a liberdade de expressão é para distribuir os memes que eu acho importantes. Onde é que está o nosso lamento? Pelo que temos chorado? Pelo que temos clamado? E Abacuque aqui não clama apenas por clamar, ele clama diretamente para Deus. Ele não vai para outras pessoas, ele vai para quem resolve a questão. Isso muda tudo. Nós precisamos entender que existe um juiz que não pode ser comprado. Existe um juiz que não pode se corromper. E se você é alvo de algum tipo de injustiça, a pergunta que eu faço para você é: quem é o seu juiz? Se o teu juiz é o justo juiz, o eterno, o poderoso Deus, um dia ele vai vindicar a sua causa. Eu preciso dizer para você que você precisa quebrar o silêncio para dizer que a história não é determinada pelo que os poderosos podem fazer, não importa de que lado da política eles estejam. Mas para isso eu preciso te levar para um lugar mais profundo. Em primeiro lugar, nós precisamos quebrar o silêncio. Em segundo lugar, nós precisamos abrir os olhos para ver aquilo que nos incomoda. Por favor, coloca o versículo 3. Olha a indignação do profeta. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita, o litígio cresce. Agora a pergunta fica ainda mais pessoal. A pergunta não é, Deus, por que o Senhor não interrompe a violência? A pergunta é, por que você me faz ver isso? Por que me mostra esse tipo de cenário? E isso é crucial. Abacuque diz para Deus, por que é que o Senhor abriu os meus olhos? Qual o intuito? De me fazer enxergar a opressão, a corrupção, o mal? Por que me fazer alguém que olha para isso e sente essa indignação? Porque há uma maldição e uma bênção também em ver olhos que enxergam a injustiça. É uma bênção porque você não é indiferente. Isso dói. Dói no seu íntimo. E a maior injustiça que existe no mundo, a Bíblia diz para a gente que é o fato do justo ter morrido por injustos como nós. Diante da maior injustiça, o nosso clamor tem que ser em direção, em primeiro lugar, a isso. Os nossos olhos precisam ser abertos para isso. A maior mazela que essas pessoas têm é não ter Jesus no coração. E essa mazela não está só na favela. Está em todo lugar. A palavra de Deus diz que é mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Segundo estatísticas recentes do IBGE, uma pessoa que ganha tem uma renda familiar em torno de R$20 mil é considerada rica. A Bíblia diz que para essas pessoas é muito difícil entrar no reino do céu. Por quê? Porque o dinheiro é um Deus. Porque o dinheiro traz muito conforto, e é verdade. Mas o pior conforto que o dinheiro traz é o conforto dos olhos. Onde eu não me dói mais aquilo que o outro sofre.
Mas é também uma maldição ter esses olhos, abrir esses olhos. Porque uma vez que você vê, não tem como desver. Nós precisamos olhar, especialmente, e aqui eu preciso tocar no seu coração, olhar especialmente para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Deus quer que você veja essas pessoas. Deus quer que o seu coração doa por essas pessoas. E mais do que isso, que você abra a sua boca, abra os seus olhos e haja. Aquele que pode cumprir essa justiça e fazer justiça, já fez. Ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu, ele está sentado direito do Pai. E essa é a melhor notícia que você pode dar para essas pessoas que sofrem essa corrupção. Um dia, toda essa desgraça vai ter fim. Não porque o seu salário vai aumentar. Não porque você está colecionando bens que vão dar conforto para a sua família. Mas porque um dia nós iremos para um lugar onde o ouro é chão para a gente pisar. Tão insignificante que é. Mas os nossos olhos, que agora contemplam o caos, a corrupção, um dia verão o Senhor. Essa é a esperança que precisa estar no nosso coração. Você sente essa dor? Quando alguém sofre, você sente essa dor? Isso é falta de Jesus no coração ou são outras coisas que te incomodam? Sabe o que significa se os nossos olhos estão fechados? Significa que nós estamos completamente também insensíveis à principal necessidade do homem. E nos esquecemos da nossa principal motivação, do nosso principal propósito de vida, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Anunciar o fim da corrupção para quem é refém dela. Anunciar o fim da opressão para quem é refém dela. Nós precisamos demonstrar essa fortaleza que é em Deus. A verdade das Escrituras revelam que um dia todo esse mal terá fim, pela graça de Deus. Nós vemos uma cultura e que valoriza, quase que endeusa a apatia, transformando ela em uma força. Não se deixe afetar. Seja duro. Não se envolva demais. Não se deixe levar por isso. Toque a sua vida. Enquanto outros dormem, você trabalha. Enquanto outros gastam tempo criando memórias com a família, você ganha dinheiro. Enquanto você finge que está passando necessidade, mas por trás, escondido, junta dinheiro para si. A Bíblia diz para nós, nos mostra algo diferente. Mostra um Deus que vendo a multidão se compadece. O Senhor Jesus chorou algumas vezes nas Escrituras. Chorou diante da morte do seu grande amigo, mas ele também chorou diante de Jerusalém. Ao contemplar talvez aquilo que o próprio Abacuque contemplou, corrupção, violência. Jesus não era fraco para fazer isso. Era o próprio Deus, evidenciando que o seu coração estava perfeitamente, completamente alinhado ao coração de Deus. Como Deus que Ele era. Quando nós nos recusamos, ou quando nós insistimos em estar indiferente à injustiça, nós não estamos refletindo a imagem de Deus. Nós precisamos agir. Haja com seus olhos, abra os seus olhos para a injustiça, haja com a sua boca, clame ao Senhor que define aquela injustiça, e você pode fazer mais. Algo além de olhar, perceber e dizer, isso não é certo, e eu não vou fingir que está tudo bem. E por fim, o profeta vai ainda mais fundo. O problema não é só a injustiça que está presente no mundo.
é algo que está dentro de nós, que precisa ser falado. Nós precisamos nos recusar a ser cúmplices desse silêncio. Coloca o versículo 4, por favor. Por essa causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é distorcida. A lei se afrouxa, a lei não desapareceu. Ela não perdeu a sua força dela mesma. Ela perdeu a sua relevância no meio do povo. Deus não deixou de ser santo porque o mundo é perverso. Deus não deixou de ser justo porque o mundo é injusto. Deus não deixou de ser mal porque o mundo não deixou de ser bom porque o mundo é mal. Aparentemente, a reflexão que Abacuque nos traz aqui é que parece que a lei é um remédio que perdeu a sua validade. Será que funciona ainda? Depois ele diz que a justiça nunca se manifesta. Aqueles que deveriam trazer a justiça simplesmente sumiram. E aqui eu não quero que você pense na justiça como nós conhecemos. Eu quero que você pense agora na justiça que Deus fez diante do pecado. Nós, os anunciadores dessa justiça que Jesus fez diante de Deus, em nosso favor, nos justificando com seu próprio sangue, nós precisamos anunciar, dizer isso para todo mundo ouvir. Abacuque está dizendo para a gente que no meio de uma justiça corrupta, parece que as testemunhas têm medo de falar. E eu não acho que nenhum de nós aqui tem medo de falar do Evangelho. Não há sobre nós nenhuma ameaça de morte ou de ser preso ao pregar o Evangelho. É uma coisa muito mais fria e muito mais feia. Tem vergonha de falar. Tem vergonha de anunciar o Cristo que salvou você pessoalmente. Tem vergonha de dizer aos quatro cantos, aos quatro ventos: eu pertenço a Jesus. Sabe por quê? Porque essa frase implica muitas outras coisas. O crente de fato não pode ir em um monte de lugar, não pode fazer um monte de coisa, não pode participar de um monte de coisa. Em certos aspectos, a vida do crente tem que ser chata mesmo. E talvez é disso que você não quer abrir mão. De algumas amizades, de uma certa aura. Quer farmar aura com o mundo, Alain? Ele diz também que o perverso cerca o justo. O número daqueles que fazem o mal é tão maior do que o número daqueles que são justos, que parece que eles estão sufocados, presos, cercados. E qual que é o resultado de todo esse cenário? A justiça é torcida. Aquilo que é bom diz que é mal, e aquilo que é mal diz que é bom. Tem uma história muito famosa nos Estados Unidos de um jovem. Na época da segregação racial nos Estados Unidos, ele mudou-se para o sul com a sua família, e apesar de ter sido alertado pelos seus familiares dos perigos do sul para jovens negros, isso estou falando da década de 40, 50, ele estava num posto de gasolina com dois primos. Então, uma mulher que estava nesse posto comprando algumas coisas, chegou em casa e disse para o seu marido e para alguns familiares que esse menino tinha abusado dela. Ele tinha 14 anos. Esses homens armados entraram na casa desse jovem, na madrugada, levaram ele, e 2 dias depois o corpo desse menino foi encontrado em um riacho, completamente desfigurado. O rosto dele você pode encontrar na internet, não agora, depois. Foi capa do New York Times, porque algumas pessoas queriam cobrir, fechar o caixão, porque estava muito feio,
E a mãe dele é uma frase muito famosa, ela diz: não, eu quero que o mundo veja o que eles fizeram com o meu bebê. 50 anos depois, essa mulher, no seu leito de morte, admitiu que ela inventou toda a história. Talvez uma das maiores injustiças jurídicas da história do mundo. Ninguém foi punido. Somente o pequeno Tim, 13 para 14 anos. Porque ele era negro. Isso dói no seu coração? Te dá repulsa? Te causa nojo? É disso que o profeta fala. A gente ouve mais uma história e nem se emociona. Aconteceu tanto tempo atrás. E não imagina que acontece hoje ainda. Sabe um dos motivos da lei ser distorcida? É porque os seus anunciantes estão calados. Porque nós, que temos a palavra da verdade em nossos lábios, estamos completamente calados. E eu queria chamar a sua atenção para você se recusar a ser cúmplice do silêncio. Abacuque estava no meio desse povo corrupto. O que ele fez foi erguer a cabeça, abrir os olhos e ver o que estava acontecendo. E então ele clamou. Então ele abriu seus olhos, abriu a sua boca. Ele se recusou a silenciar-se. Bonhoeffer, um teólogo alemão que foi morto pelo nazismo, escreveu uma verdade que assombra a gente até hoje. Não falar é falar. Não agir é agir. Quando nós vemos o mal e não falamos nada, nós estamos falando alguma coisa. Quando nós vemos o mal e não agimos, nós estamos agindo. Bonhoeffer foi enforcado pelos nazistas porque ele não se calou. Mas a mensagem dele não era só uma mensagem de acusação contra o racismo perpetrado por aqueles homens, mas pela justiça que Cristo fez na cruz, por todos os homens que são iguais diante de Deus. E talvez você esteja aí, pensando consigo mesmo, eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi tudo o que você falou durante essa mensagem. Mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Sou apenas uma pessoa. Pode ser que Abacuque pensou a mesma coisa, por isso ele foi diante de Deus pessoalmente clamar. Quando ele abriu seus olhos diante daquela sociedade corrupta e viu-se como um homem apenas, ele correu para o seu quarto e começou a gritar. Até quando? O cenário de Abacuque era muito parecido com o nosso. Cercado por uma nação inteira que se esqueceu de Deus. Mas a verdade que eu quero trazer para o seu coração, para te trazer ânimo, é que Deus não espera que nós unicamente transformemos o mundo. Deus está abrindo os nossos olhos, chamando a nossa atenção para que nós não sejamos indiferentes a Ele. Abacuque termina esse lamento, aparentemente sem resposta. Ele pergunta, ele questiona, ele clama, ele grita. E aparentemente Deus está em silêncio por enquanto. Se você ler apenas esses 4 primeiros versículos, vai imaginar que ele está sozinho e que ele ficou sozinho nesse quarto. Que ele ficou sem justiça, que a justiça nunca mais vai vir. Mas eu quero te abrir os olhos. Abacuque clama para Deus e não contra Deus. Qual a diferença? Ele se coloca como alguém lá no meio e não como alguém à parte disso. Ele está lá no meio, clamando para quem pode resolver. Deus,
Porque há injustiça. Porque a injustiça prospera, porque o injusto prospera. Essa verdade, ainda que dura, não abandona a fé. Mantém a fé viva, ainda que sangrando. Agora eu quero falar com aqueles que talvez ainda não conheçam esse Deus. E já olhou ao redor e reconheceu essa violência, reconheceu a injustiça e percebeu que a lei de Deus é desobedecida. E talvez no seu íntimo você pergunta, se Deus é tão poderoso, por que Ele permite que isso aconteça? Por que Ele não salva? E essa é uma pergunta justa. É a pergunta que Abacuque fez. E o que é mais impressionante é que Deus não fica sem resposta. Ele não nos deixa sem resposta, mas Ele não nos responde com uma explicação teórica. Ele responde pessoalmente, se entregando. Jesus morreu para nos dar um futuro, uma eternidade gloriosa junto com Ele. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a eternidade já começou. Agora é o momento que nós podemos fazer a diferença. E a principal diferença que você pode fazer na vida de alguém é falar que Jesus morreu por essa pessoa. Que a vida não precisa ser assim. Eu quero te desafiar. Abrir os seus olhos, abrir a sua boca. Se recusar a ficar em silêncio diante do mal. Eu quero chamar a sua atenção para uma fé que não é passiva. Para uma fé que é clamor. Uma fé que se incomoda, que se recusa a estar em paz com a injustiça. Uma boa maneira de você começar é, por exemplo, participar da nossa reunião de oração, na última quarta-feira desse mês. Venha clamar. Deixe de ser um insensível. Se entregue àquele que pode de fato mudar a vida das pessoas. Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você e por você.